Olá, meus charufeiros do coração. Chegamos ao 10º episódio do Farofa Cult, o seu podcast favorito para você se informar, jogar conversa fora, debater e se conscientizar. Esse é o nosso jeitinho de ser, né? Eu sou Michelle Ezaquiel e só queria falar para vocês que esse negócio de cringe tá chato pra cacete, hein? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana. Eu tô com vergonha alheia da geração Z, mesmo sendo geração Z. Aqui é o Matheus, e como diriam os Starks, o inverno chegou. Meu nome é Lucas e eu não suporto mais aparelho na minha boca. E eu só coloquei há uma semana. Então vamos começar os trabalhos, né? Nessa primeira pauta, vamos falar sobre os filmes brasileiros. Você sabia que dia 19 de junho foi o Dia do Cinema Nacional? Então, a data é comemorada porque foi nesse mesmo dia, em 1898, que as primeiras imagens em movimento foram feitas aqui no Brasil. O responsável foi o italiano Afonso Segreto, e desde então muita coisa rolou nos telões brasileiros. Segundo o Google Trends, o top 3 de filmes nacionais mais buscados por nós brasileiros são Tropa de Elite, Minha Mãe é uma Peça e Bruna Surfistinha. Já os gringos buscam um pouco diferente. No top 3 deles estão Cidade de Deus, Tropa de Elite e Tropa de Elite 2. Essa lista a gente catou do portal F5 da Folha de São Paulo e tem os top 10 se vocês quiserem dar uma olhada. E viemos aqui então para conversar sobre a nossa experiência com o cinema brasileiro. E aí, gente, qual foi o melhor filme assim, brasileiro que vocês viram, que vocês mais gostaram? Eu tenho uma memória afetiva, assim, muito grande com a série, né, Minha Mãe é uma Peça. Ainda mais agora com o falecimento do Paulo Gustavo. Eu gosto muito também do Alto da Compadecida. Acho que é um filme que lembra muito a minha infância e um pouco da minha família, né, porque meus pais são nordestinos, de cidade pequena, então eu me lembro, assim, de algumas coisas assistindo esse filme de lá, mesmo não visitando tanto Pernambuco quanto eu gostaria. Joana quer Algum filme contar a da história do Xuxa? cinema brasileiro, né? Algum filme da Desculpa. Xuxa? Ai, gente, claro, sim, óbvio, né? Eu fui uma criança que fui ao cinema assistir filmes da Xuxa e do Didi também, então. E, gente, vocês sabem que eu não assisti nunca um filme da Xuxa no cinema? Tá aí. Eu não era uma criança muito frequentadora de cinemas. O E último quando ia, filme não da assistia, Xuxa, assistia muita animação. E não era brasileiro. eu assisti o filme Xuxa e Mistério de Feiurinha. Eu devia ter uns 12, 13 anos, mas deixa eu explicar por que eu assisti esse filme. Porque eu ganhei um ingresso na escola, eu estudava na escola pública, e lá eles davam os ingressos assim, só que era só para filme nacional. E o único filme nacional que estava passando era esse. Aí eu assisti Xuxa e o Mistério de Feiurinha com 13 anos. Eu gosto, assim, das farofas, mas também gosto de uns clássicos, tipo Lisbela e o Prisioneiro, Carandiru. Eu gosto de Carandiru. Assisti Tropa de Elite 2 no mesmo esquema, né, de ganhar ingresso de graça pela escola, e eu fiquei assustada com esse filme. Enfim, Eu acho ótimo que a Joana colocou o sarrafo meio alto, né? Que eu ia falar, né, ia puxar o assunto desses primeiros filmes que a gente vê, né, quando a gente é criança, que é Xuxa e Didi, que já é muito, já puxando a pauta do final, né, muito geração millennial mesmo, né, acho que só millennials e antes de millennials sabem que é filme do Didi e da Xuxa, mas enfim, e a Joana vem com Carandiru, vem com Auto da Compadecida sendo um filme da infância de Joana, ou Ah, gente, seja, não, mas aí eu eu não vou não tenho nem defender estrutura. Joana Dark. Joana Dark, vou defender. Alto da Compadecida é filme de infância. A gente assistiu 500 mil vezes aquilo na escola. Gente, sim. não. Não, eu acho Pelo que o amor filme de Deus. lançou quando a gente tava nascendo, uma coisa assim, né? Matheus Vinícius, o que é isso? Eu Você que posso é sentar aqui, o gente. homem culto aqui desse podcast. Alto da Calma, Compadecida, gente. ele é muito da nossa infância. Assim. Eu, pelo É. menos, me lembro muito de Alto da Compadecida da infância. E depois. E é engraçado que é um filme que ele vai continuando na sua vida, né? Assim, durante a sua vida escolar toda. Tanto é que eu me lembro que no meu ensino médio também era escola pública. Aí a gente fazia a prova do Saerginho, né? E aí quem tirava uma pontuação alta, tipo, ganhava um passeio durante um fim de semana aqui no Rio, aí ficava hospedado no hotel e tal. Aí de noite a gente sempre ia no teatro também, né? Aí uma das peças era essa, Alto da Compadecida. Gente, é um clássico escolar brasileiro. Não tem como. Cara, incrivelmente, eu nunca assisti Auto da Compadecida na escola.
Acho que foi na vida, assim. Porque Ai, que susto, a pensei que você Globo falou que também. nunca assistiu Alta Compadecida. Não, aí eu ia julgar. Aí o julgamento ia vir firme. Mas a Globo, ela insiste em passar constantemente, né? Então é impossível não ter visto, assim, o Auto da Compadecida. Mas eu ia falar que o filme também que eu assisti na escola foi Meu Pé de Laranja Lima. Gente, experiência, assim. Assistir Meu Pé de Laranja Lima é tristíssima a história, né? Inclusive, nunca li o livro, que eu gostaria de ler o livro. É tristíssimo, assim. O professor colocou no último dia de aula, para tentar. Acho que foi o último dia de aula, ou próximo de férias, assim, pra gente se despedir, assim, meio que nesse caminho. E aí colocou Meu Pé de Laranja Lima. Não é spoiler, posso falar o final, porque, enfim, né? O menininho morre, né, no final. E aí a gente voltou para a sala de aula em eterna depressão, assim. A turma No inteira caso, chorando no final do filme. no caso, você não podia falar, não, porque no caso eu não vi. Entendeu? No caso, Amiga, mas como eu, o você pode plot. ter, né? Você pode ter falado também para as pessoas Meu que Pé de vão ouvir Laranja Lima depois. foi novela, não foi até, eu acho. Foi série, foi tudo já, Legal. menina. Mas eu não vi! Mas, O enfim, filme. assiste, então. E foi de 2012, inclusive, o filme. Tristíssimo o final, a turma inteira chorando, terminou na hora que terminou de assistir, assistindo o ensino médio, né? E aí a gente voltou pra sala, interna depressão, a professora que entrou depois falou, o que que aconteceu? A gente falou, a gente assistiu Meu Pé de Laranja Lima. E, tipo, a cara dela dizendo assim, entendi tudo o que aconteceu com vocês. Quando eu era mais novinha, eu assisti um filme bombado, assim, que eu assisti na escola, foi aquele Dois Filhos de Francisco. Foi muito engraçado que a professora, o filme estava nos cinemas, aí a professora chegou lá com um piratão, a ética, e a gente assistiu, assim, o filme na escola. Aí eu lembrei, acho que é o filme nacional que eu lembro de ter assistido na escola, assim, devo ter assistido outros. O Alto da Compadecida eu nunca assisti na escola, não, Michelle. A Joana Dark, cala a boca também. Eu quero que, entendeu? Te defender, tu vem me falar que tu nunca assistiu. Palhaçada. Então a Não, escola de vocês é que estavam errada. pode Estava ser. errada. Tinha muita coisa errada lá mesmo. Gente, pelo amor de Deus, você estudou escola pública, Joana Dark. A apostilinha da prefeitura tinha até o texto do Alto da Compadecida. Eu me lembro disso, eu me lembro disso até hoje. Eu lembro de. A gente lia Ariano Suassuna na escola, mas o filme em si eu não lembro de ter assistido, Mas na não. minha escola a gente já não ia num negócio já tão aprofundado, né? Escola pública e tudo, né? A gente sabe que tem essas questões, mas aí na apostilinha tinha um trecho de Ariano Suassuna que era, né, Não, eu do falei filme e isso, tal, né, e aí o de professor, sei lá, não lembro, passou o filme, gente. Olha, eu a tô indignada provinha, com né, essa a provinha de interpretação de texto tinha lá um trechinho. Ai, escola, que saudade. depressão aí. A pessoa tá falando isso no período em que ela tá para escrever TCC. Entenda o drama. Meu filho, Eu não só tá queria um fácil, não. trabalhinho, interpretar um trecho de um textinho, assim, sabe? Mas enfim. Mas acho que os filmes nacionais, eles têm, sim, essa carga emocional. Tanto os farofas, né? Essas comédias, assim, meia boca, ou até boas, porque eu acho que tem umas comédias muito boas, até os filmes mais drama, mais cult, né? Gente, eu gosto, eu sou muito fã assim, de cinema nacional e realmente a comédia é o forte. Gente, assistir Minha Mãe é uma Peça, Se Eu Fosse Você, gente, é isso. Assisti tudo. Aquele também do Leandro Hassum, que foi a série. Até que a sorte Qual o nos nome? separe. Esqueci. Até que a sorte nos separe. Gente, vai me falar que essas comédias não são boas. Pelo amor de Deus. Vocês assistiram também? Esse agora que ele lançou ano passado, final do ano? Até o Natal que vem? É engraçado, te Nossa, emociona. morri com Gente, esse filme. Quer dizer, não é morri, muito bom, mas é muito mas é engraçado muito e, bom. e o final ainda E é consegue ser emocionante emocionante. também, Então, né? passa por É várias sensações. incrível. No outro dia eu também estava vendo outro na Globo. Gente, eu gosto muito de cinema nacional. Aí você vem falar mal de cinema nacional para mim, olha, a gente vai ter um problema. Eu sou assim, olha, no outro dia eu tava vendo aqui filme aqui em casa, né? Aí fui botar tudo. Meu pai não gosta de filme nacional, porque meu pai só gosta de filme de tiroteio, guerra, bombas explodindo.
né? Sangue jorrando pela tela. Aí eu, vou botar aqui o filme. Aí, não, se for filme nacional, não, que esse filme tudo... Menino, olha, fiquei indignada, porque, gente, é muito bom, entendeu? A gente, poxa, além das comédias, né, que a gente fala muito da comédia também, mas, poxa, Que Horas Ela Volta? Vamos falar que não é um filme bom? Pô, gente, Aquários, Central do Brasil, gente, não tem como você negar a qualidade. Não tem Gosto como. muito do Hoje Eu Quero Voltar Sozinha. Exatamente. É muito bom, são muito bons. E, assim, é de uma qualidade que, cara, desculpa, assim, não tem como você falar. Lógico que tem filmes ruins, né? Mas também a gente tem filmes internacionais ruins, isso não quer dizer nada. Mas tinha que ser muito mais bem valorizado, eu acho. E investimento, né? Também. É o que Sim. falta. E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para as farofinhas, tem espaço para o filme que faz você pensar. Com certeza. Então, né? Tem espaço para É como no Bacurau. cinema no geral, né? Assim, tem espaço, tem um público, né, para tudo. Sim, e é claro que os filmes besterol eles vão acabar, enfim, alcançando mais gente e tal, porque as pessoas gostam de se divertir e tudo mais, mas não quer dizer que é só isso que a gente produz bastante coisa, então acho que tem esse estigma pesado de que, ai, não, porque só sai filme de comédia e tal, e aí às vezes a mesma pessoa que reclama que só sai filme de comédia não procura nada, sabe, passa de carro em frente ao cinema. E aí, quando sai algum filme mais conceitual, já fala que é filme comunista e tal. Então, tem essas Chato, ou opiniões bem fala que é doidas, chato. sabe? Mas e você, Sussu? Quais os seus filmes, assim, que trazem boas lembranças? O meu são todos, né? Já falei aqui. Eu Acho que eu gosto, tenho, eu eu tenho umas gosto. lembranças com os filmes da Xuxa. Mas eu também não assistia no cinema. Eu É o ainda, nessa Piratão, época, eu né? É comprava. o DVD. O VHS. O Não, VHS. amigo, já tinha um DVD, não tinha, não? Sim, Tinha. mas eu VHS, tinha amiga. aqui o VHS aqui. Eu tinha aqui Eu em também casa. tinha o VHS. Não, mas o VHS lá de casa que eu tinha. Gente, olha, ai meu Deus, a minha vida é uma tristeza. Aqui a gente Meu tinha pai era. muita fita da Xuxa só pra baixinho. Acho que a gente comprou até o 4 da Não, Xuxa. eu não Uhum. Eu tinha do tinha É o Sandy 4. Júnior. VHS. Eu acho que Eu a tinha partir do. mais Até o 4. Acho que do 5 pra frente a gente Xuxa, não comprou. eu tinha mais DVD, já na época do DVD, né? Mas VHS, gente, os meus VHS eram, tipo, eu tinha uma coletânea, assim, mas era muito DVD, tipo, Alice no País da Maravilha, Gato de Botas, sabe, esses filmes assim, mas era muito, muito, muito. Mas aí eu vou contar para vocês o negócio, por que eu tinha isso, que não era de cinema nacional, né? O meu pai ele é marceneiro. E aí as clientes dele, né, sabia que ele tinha uma filhinha. E aí elas davam as coisas, né, de tipo, meu neto já não vê mais isso e tal. E aí eu tinha uma coletânea dessas coisas, né? Então a minha mãe não ia comprar VHS para mim de Xuxa, porque, cara, eu não cheguei a ver, assim, até hoje não, porque eu acho que já nem existe mais isso lá em casa, né? Se existe, eu não sei nem onde está. Mas, assim, era muita coisa, então ela, né, não ia comprar da Xuxa para mim ver se tinha 400 mil coisas para mim ver que eu não tinha visto. Aí eu ficava sem ver essas coisas novas mesmo. E aquele filme que a Angélica se casou com o Luciano Huck depois, Noite de Verão? Aquele filme é muito tosco. A Xuxa, o Didi, É eles faziam verdade. os filmes que eles chamavam todos os artistas pra participar. Sim. Sim, sim. Tipo, eu gostava muito Que do é Didi. Eliana. Ah, merda. Eliana e o Segredo dos Golfinhos. O da Angélica que você estava falando é um show de verão, amigo, Ah, tá. né? Quase. Então é isso, gente. Vamos encerrando esse bloco por aqui. Mas se você gostou da nossa conversa e bateu vontade de assistir algum filme brasileiro, a Globoplay disponibilizou 50 filmes que marcaram as 7 décadas do nosso cinema. Além disso, a Netflix tem vários filmes brasileiros no catálogo, onde você pode pesquisar por filmes brasileiros, onde vai encontrar, em sua maioria, comédias, ou procurar por filmes brasileiros aclamados pela crítica. Nesse espaço você encontra mais variedade de produções brasileiras, fora os documentários também.
E aí fica ao seu critério escolher o que mais te agrada. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Agora chegou a hora de falar sobre política. Os partidos e os políticos brasileiros estão começando a se articular para as eleições de 2022. Recentemente, em entrevista para o Bial, Luciano Huck falou que está fora da corrida presidencial. E ainda em maio, o juiz Sérgio Moro também tinha anunciado a sua desistência ao cargo. Em outra ponta do tabuleiro político, o governador do Maranhão, Flávio Dino, saiu do PCdoB e foi para o PSB. Já o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, saiu do PSOL e foi para o mesmo partido do Dino. No famoso Centrão, Rodrigo Maia foi expulso do Democratas. Enfim, o cenário pode parecer um caos, mas entre Lula e Bolsonaro, alguns nomes começam a despontar. Por onde a gente começa o nosso debate, gente? Por onde a gente começa esse debate, galera? Minha gente, por onde a gente começa a meta do debate? Vai ou não vai? Eu acho que eu usaria uma fala que o Lula, né, num desses pronunciamentos, ele disse uma vez de que tá muito cedo, né? Mas, é claro, né, a gente já vê algumas coisas aí que vão dando tom, né, do que vai ser a disputa em 2022. Eu acho que começando assim pelo Freixo, né? A gente vê que existe a tendência dele sair como candidato a governador, as pesquisas já colocam ele como candidato a governador, então isso já vem se confirmando com essa saída dele, né? E existia já vinha sendo nessas colunas de política que existia um racha interno entre o Freixo e o PSOL, e que, de certa forma, o Freixo estava atrapalhando certas decisões do PSOL, porque quando ele era um movimento contrário, era complicado ignorar a voz do Freixo, mesmo quando grande parte do partido queria ir para o outro lado. E agora, falando um pouco do cenário nacional, né, algumas decisões vão sendo tomadas aí, né? A gente já pode tirar o Luciano Huck, já espero que as pesquisas, né, já comecem a tirar o Luciano Huck da jogada. Ele não será mais candidato, já é carta dada, né? Ele desistiu da ideia, muito por pressão dos familiares. A Globo já está colocando ele como certo na grade dele para o domingo, que era um desejo antigo do Luciano Huck. Então, para ele é muito melhor ficar tendo agora o espaço que ele tanto quis no domingo do que disputar uma eleição presidencial. E eu acho que isso é tudo pós-decisão de Lula na disputa, né? Acho que todo mundo ficou igual quando você está com muita fome, querendo ir por cima do prato, né? Porque a gente já sabe que o Bolsonaro é uma figura garantida no segundo turno. Até agora, no momento, cenário de hoje, de junho, julho de 2021. Tudo pode mudar, é claro, mas é algo muito, muito difícil. Muito por causa do núcleo duro do Bolsonaro, que é aquela base dele que é forte ainda, né? E a segunda vaga, né? Quem disputaria o segundo turno, né? Não tinha Lula, então vai ser Dória, vai ser Luciano Huck, vai ser Joaquim Barbosa, que toda hora ventilam ele numa eleição, mas ele nunca disputa. E aí ficou esse espaço em aberto, que esse espaço que não existe mais agora, né? A gente tem que ser sincero, não existe um espaço muito claro para uma terceira via, né? Vai ser uma eleição polarizada, e é isso, né? Acho que a dúvida mesmo fica em relação às disputas estaduais, como é que vai ser, né? Chegou a sair uma pesquisa recente, né, revelando que o Lula conseguiria talvez ganhar do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, mas por uma margem muito pequena. Claro, porque o governo Bolsonaro ele é daqui, é cria daqui. O Rio de Janeiro deu vida a toda a família Bolsonaro na política, então, mas o Lula ganhar aqui seria uma novidade também. Enfim, a gente vê todo esse rearranjo da política pós volta do Lula para o cenário político, né? Isso é importante a gente ressaltar, né? Existe o antes de Lula e depois de Lula. Não, só comentando assim, essa questão do Luciano Huck ter desistido por pressão familiar. Olha, realmente a gente entende que a família dele gosta dele. Porque, gente, assim, continua sendo apresentador, continua fazendo o que ele faz. De onde que ele tirou? Acordou assim de manhã, você presidente. Até hoje eu Tudo não bem que o acredito público que que tem ele... aí também não é muito diferente, né? Não é muito diferente, não. Acho que seria muito melhor ter um Luciano Huck do que esse merda que a gente tem aí. Mas assim, né? Até hoje eu não acredito que ele teve realmente essa ideia de se candidatar à presidência.
E às vezes eu fico pensando, não, gente, isso era um surto coletivo, né? Mas enfim. E a gente tem que agradecer muito ao Faustão também, né, gente? Porque foi graças a Faustão salvando a pátria. Ele não salvou só o domingo, ele salvou a Exatamente. pátria. Nem todo herói Ele usa salvou. capa, né? Exatamente, é isso. Que homem. Saiu no momento certo. E ele teve um papel muito importante, assim, nessa reconfiguração política. Não, brincadeira. Quer dizer, ou não, né? Não, Não mas sei. ele merece um espaço dele nos livros de história. Com De certeza. verdade. Mas vai ter, será? Ai, não sei. Gente, é tanta bizarrice. Eu fico pensando, imagina o pessoal no futuro estudando a história atual. Tá, enfim, Tem um problema dele. mas isso que o Soares falou, eu acho que a partir do momento em que o Lula entra na jogada, assim, fica mais interessante e, e é incrível como ele elimina, assim, né, qualquer outra via, né, porque a gente fica batendo nessa tecla de terceira via, que para mim terceira via é só gente que é menos PT, mas que não tem coragem de gostar do Bolsonaro, né. Eu acho que só o Lula tem a força para vencer o Bolsonaro. Então, esquece terceira via, que na verdade é uma terceira via é gente de direita, só que não quer ser tão escrota quanto o Bolsonaro e é isso. Depende, né? Nessa terceira via, a gente pode ter, por exemplo, Marina Silva, é uma pessoa. O pessoal está querendo também lançar uma nova pessoa. São pessoas que não têm força suficiente, claro. Talvez a Marina tenha alguma força ali, mas não são pessoas fortes o suficiente em relação ao que o Lula representa, né? Ah, e o pessoal vai tá querendo também lançar o próprio candidato. Inclusive, esse é um problema ali que tá rolando dentro do pessoal, né? O Boulos, inclusive, tá também nesse meio dessa briga aí, porque ele é a favor da famosa frente ampla da esquerda e o pessoal quer seguir uma linha própria, né? Esse discurso da terceira via, ele é muito mais uma questão, assim, de pessoas não querem se comprometer apoiando o Bolsonaro, mas também não têm pensamentos progressistas quanto o Lula. Então, eu acho que é muito mais assim um centrão, uma elite que não quer ser associada ao Bolsonaro por conta da escrotidão do governo, incompetência, sabe? Não, total. Porque, assim, galera que é pobre consciente, né? Não pensa numa terceira via. Vê o Lula, vê, tipo, como uma chance da gente melhorar, sabe? Voltar a poder comprar uma carne no mercado tranquilamente, sabe? Eu acho que é muito isso que a galera que não tem grana preocupada agora né? E, assim, no mínimo você ter uma vacinação adequada, coisa que, querendo ou não, o Lula fez no governo dele. São várias coisas que eu acho que, no momento que a gente está passando de pandemia e de falta de emprego, sabe? Inflação alta pra cacete, tudo fica caro. Quem é pobre e é consciente fala, cara, eu vou votar no Lula porque é isso, sabe? É o que há. Então não pensa muito numa terceira via, né? E quem está pensando nessa terceira via é essa galera que é classe média, tem um pensamento ali meio que alinhado com política econômica do Bolsonaro, né? Assim, Liberalismo e tal. pensando dizer assim, né? Mas que não vai botar a cara para bater e falar que, porra, eu concordo com o que você faz, né? Porque quem tem um mínimo de bom senso e não quer acabar com a sua imagem, não faz isso hoje em dia. Mas é isso. E em questão ao Boulos, eu sou muito cadelinha do pessoal, voto neles, enfim, mas eu penso muito igual a ele, sabe? Agora não é o momento do pessoal tentar investir num candidato. Agora é o momento realmente dessa frente única, né, que é tão sonhada, mas que a gente não vê uma movimentação da esquerda se organizando para isso, né? A gente vê muito ainda a esquerda querendo lançar seus candidatos separadamente, né? Assim, 2018 foi um exemplo muito grande disso, né? Com a putaria que o Ciro fez, né? De não ganhar e, eu vou para a França, entendeu? Acho que foi um grande exemplo do que a gente tem ainda,
mas que seria o ideal para o momento que a gente está vivendo. E assim, a gente agora está no momento de, tipo assim, 2022, vamos querer salvar vidas ou vamos matar mais vidas? É isso que está acontecendo, né? Esse governo, ele está fazendo isso, ele está matando, ele está tirando vidas de pessoas que poderiam estar sendo salvas se a gente tivesse uma vacinação de qualidade, se a gente tivesse um auxílio de qualidade, não é dar R$ 150, que assim, realmente eu não sei o que uma pessoa faz hoje em dia no mercado por R$ 150, com um quilo da carne é 30. Assim, não, carne nem se compra mais, né? Assim, já saiu desse pensamento. Se a gente tivesse um auxílio de qualidade, se a gente tivesse uma vacinação correta, se a gente tivesse políticas públicas de emprego para a população, enfim, é uma série de coisas que a gente não está tendo e que está levando à morte de muitas pessoas, né? E aí é uma questão de pandemia e também era uma questão já antes de pandemia também, que a gente já via que esse governo não está nem aí para políticas públicas. Então, eu acho que a gente está nesse momento de, tipo, temos que tirar esse governo daí. O que a gente pode fazer para tirar esse governo daí? E eu acho que o ponto que mais me pega nessa questão do não vamos nos juntar no Lula, assim, gente, olha o que a gente tem hoje, né? Olha o que está acontecendo nesse governo. Será que não vale sacrificar todas essas picuinhas, essas... Não, mas ele não, porque vamos em outro... Não dá, gente. Sinceramente, não dá com que a gente... Eu prefiro garantir que a gente vá ter a volta da democracia, né? Porque hoje a gente quase não vive num sistema tão democrático assim, umas bizarrices assim tremenda, que eu acho que uma das mais recentes, que eu não poderia deixar de falar, é essa decisão do Bolsonaro, né, de permitir que militares da ativa ocupem cargos civis, que é basicamente você transformar em cargos civis cargos militares, né? E aí você está oficializando uma política de governo que já vem sendo feita. Surreal isso, né? Surreal. Né? Isso é doideira, assim, bizarro. Então, assim... A gente vê o quanto a gente está retrocedendo, né? A gente vê de trás pra frente que está retrocedendo, a gente está chegando lá. E a gente já fez, acho que 2 episódios falando sobre a militarização, né, do governo, né? Então, gente, ouçam todos. Sim. E essa questão que o Sossô falou de ser um momento de, tipo, é o Lula que está ganhando, então vamos investir nele, é isso, né? Até porque eu fico muito com o pé atrás dessa galera que tá, tipo assim, ai, não, tipo, o Ciro, o exemplo do Ciro, 2018, para mim foi a coisa mais absurda da vida, ele perder, ficar putinho e sair e largar o país das traças. Aí eu penso, será que esse cara realmente tem esses ideais? Será que esse cara realmente está alinhado com a nossa pauta? Será que esse cara realmente, na presidência, faria diferente? Faria, sabe, políticas para o povo? Será? Ou será que ele só estava querendo estar ali para ser presidente? Ele estava querendo realmente a faixa presidencial. E aí ele se alinha com quem compra mais, já que ele consegue ter essa coisa de chegar nas massas, né? Essa coisa mais gritando e tudo. Então, entende? Eu fico um pouco com o pé atrás, porque se você realmente está fazendo a parada pro país, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, tudo bem, em 2018 a gente não estava vivendo assim, mas a gente já tinha uma noção do que poderia ser o governo Bolsonaro, ele ganhou. E a pandemia ela só escancarou mais ainda, né, o que é. Então eu fico um pouco com o pé atrás sobre isso. Mas é isso que eu tô falando, eu acho que para esses discípulos da terceira via, o problema não é o Lula em si, mas são as ideias progressistas, né? Enfim, todas essas pautas de minorias que governos inclinados à esquerda prometem carregar consigo, né? Então, eu acho que mesmo se não fosse o Lula, fosse um outro líder de esquerda, né, uma outra pessoa que é interpretada como esquerda, né, de um partido de esquerda, a pessoa ia continuar batendo nessa tecla, né, de que terceira via, porque não é apenas o Lula, mas sim as ideias, né, que ele representa, porque o Lula, como pessoa, ele representa muita coisa, né, ele representa um projeto de país que incomoda. Sobre o Rodrigo Maia, eu cometi o trabalho jornalístico, né, de ouvir o Estadão Notícia sobre a saída do Luciano Huck, e aí teve uma entrevista com o Rodrigo Maia, né?
E aí você vê claramente, né, que o pessoal tenta forçar essa ideia de centro, de moderação e tal. Mas é bom saber, ouvir da pessoa dizendo que é centro, é direita, né? O Rodrigo Maia fala com vontade ali que é centro, mas é direita do lado dele, centro-direita. E aí o Estadão sempre joga pra cima que é centro, e aí ele respondendo que era centro-direita. Mas, tirando isso, né? Ele, nessa entrevista, ele fala, assim, que o centrão, centro-direita, né? Quer indicar alguém deles, né, também, né? Então, por exemplo, Mandetta, esse povo aí que tá sempre em alta, né? Que sempre a gente vê, de 4 anos a gente vê alguém do PS, do Tucano aparecendo. Então, a ideia é mandar uma dessas pessoas aí. Mas se caso contrário, né, for Lula e o Bolsonaro para o segundo turno, com certeza vai ser Lula. Pelo menos isso que ele garantiu nessa entrevista, né? Então, mostra muito que, e até por isso mesmo, eu acho que o Rodrigo Maia foi meio que expulso do, do DEM, né? Porque o DEM estava bem mais alinhado com as ideias do Bolsonaro e o Rodrigo Maia fugiu. O que prova nada, né? Porque o Rodrigo Maia poderia muito bem, já que odeia tanto o Bolsonaro, tirar um daqueles 100 processos de impeachment que estava embaixo dele e poderia ter colocado em curso, né? Mas, enfim, né? Então é isso, né, gente? A gente teria muito ainda o que falar, mas vamos encerrando esse bloco por aqui, porque a gente ainda tem farofinha para comentar. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. Então, gente, vamos de modinha agora, né? Hoje vocês vão descobrir se a gente é millennial ou geração Z. Só para deixar claro, os millennials são as pessoas que nasceram entre 1980 e 1995. E a geração Z é a galera que nasceu entre 1996 e 2010. E aí, para isso, vamos fazer uma dinâmica diferente. Pegamos um teste da Universa que promete definir se a gente é geração Z ou millennial. No final, nós vamos ver o que é cringe ou não nos nossos hábitos. Talvez você descubra que esse podcast é cringe. Bora lá? Ó, primeira pergunta. Como você começa o seu dia? Opção 1. Acordo, tomo um leite, algo simples, mas sinceramente café da manhã caiu em desuso, mais fácil esperar a hora do almoço. Opção B. Pão na chapa, café e faço bastante para tomar ao longo do dia. Uma frutinha, enfim, a refeição dos campeões. Opção C. Depende do dia. Sei que minha vida rende melhor com café, mas não sou do hype dos amantes de café. Qual que vocês escolhem, gente? Eu escolho a B, porque eu não Eu não consigo entendo. viver sem café da manhã. Eu não gosto de tomar café, mas para mim comer uma coisinha de manhã é muito importante. Ah, não, Eu não gente, entendo o conceito de café da manhã em desuso. Mas, enfim, eu marquei a segunda porque é a minha cara, só tirando a frutinha. E tirando a refeição dos campeões, que é maravilhoso, né? Mas, mas é exatamente assim, meu café da um manhã. toque especial. A dos campeões eu tomo quando eu tô no hotel, né? Aí, realmente, olha, eu vou na primeira, por quê? Vou explicar. Não é que eu acho que caiu em desuso o café da manhã. É porque eu não sou uma pessoa que eu gosto de tomar café da manhã. Não gosto, assim. Pra mim, eu vou tomar... Se eu tomar café da manhã, tipo assim, vou comprar uma parada aqui pra fazer um café da manhã diferentinho pra mim, eu vou tomar esse café da manhã lá pras 11 horas. Então, né, aí já me atrapalha no meu almoço e tudo, aí eu prefiro nem tomar. Porque eu realmente não gosto de acordar e comer. Gente, mas como é que esse povo consegue se manter vivo até a hora do almoço sem comer nada? Tipo assim, você não come nem no meio da manhã um biscoitinho, assim? Então, Se aí que vem tiver... as Desculpa. beliscadas. Se tiver, eu não sei se eu sou só do mesmo time que eu, mas se tiver, eu até como. Mas também fico tranquilamente até o meu almoço sem comer. É. No máximo uma Só almoço mais beliscadinha aqui ou ali, cedo, uma né? frutinha, mas... Gente, a glicemia. Então vamos seguindo aqui para a pergunta 2, né? Em uma máquina do tempo, você voltaria direto para... Primeira opção, as manhãs do programa da Xuxa e o domingo com o Planeta Xuxa. Opção B, quando existia a TV Globinho, com certeza, uma grande perda para o entretenimento infantil. Ou a terceira opção, para aquela época em que surgiram as TVs a cabo no Brasil. Além de muito programa de TV aberta, dava para saber direitinho os horários dos desenhos preferidos. Aí, gente, então, essa daí é uma questão para mim, né? Eu fico muito entre a TV Globinho e a questão da TV a cabo, porque
Gente, TV a cabo, quando surgiu aqui no Brasil, foi sensacional, né? Era muito bom, assim. Eu me lembro que minha mãe ficava também procurando os filmes, era muito maneiro. Mas, assim, na minha casa não tinha TV a cabo, era só na casa da minha avó, né? Então, eu só usufruía desse luxo do suburbano brasileiro, carioca, quando eu ia na casa da minha avó. Na minha casa, o negócio era a TV Globinho e o Bom Dia e Companhia. Então, eu acho que eu vou ficar aqui na segunda por causa da TV Globinho, que era mais a minha realidade mesmo. Eu vou na terceira, porque aqui era isso mesmo. A gente vivia em Fox Kids, era Fox Kids pulava para Nickelodeon, Nickelodeon pulava para Cartoon Network, enfim, era esse o caminho que a gente fazia. E era muito bom que eu sabia os horários certinho, né? Então, tipo, a hora do almoço era a hora que ia dar, tipo, os Padrinhos Mágicos, sabe? Então, Nossa, tudo Cartoon era muito funcionava bom. assim. Padrinhos demais, vai, E amado. aí, e também rolava que na volta da escola, depois de assistir Malhação, que acontecia na TV aberta, rolava Zapping Zone na Disney. Então, as visões de Raven, Faces de Replace, Dark Code, então, vou na última aqui. Que eu votaria na segunda, porque é TV Globinho. Era basicamente TV Globinho de manhã, e aí, como eu estudava de tarde, voltava da escola e assistia a Rede TV, que também era um outro 6 horas da noite, começava também a parte deles de desenho. Passava Eu Power Ranger toda. na Rede TV, não passava? Ou era Band? Pokémon também passava Era, Pokémon. era muito maneiro, verdade. Passava aquele do futebol, né? Vocês se lembram daquele de futebol? Super Campeões. Que Nossa, tinha o amava. Tsubasa, alguma coisa assim, né? É. Eu esqueci o nome. Para dizer que algo é estranho, você prefere usar o O, que é a primeira opção, cringe, a segunda opção, ou cafona. Eu vou em cringe, porque cringe é uma palavra cringe, ou seja, resume o que eu quero dizer. Receberei Lucas pesadas, Soares, mas eu sinceramente. não serei silenciado. Não, você vai ser... Queridos ouvintes, por favor, vocês fiquem sabendo que a partir da nossa 11ª edição, nós não teremos o amigo Lucas Soares, porque ele foi cancelado desse podcast. Ele usa cringe, gente. Não tem condição. Eu vou no Rafona. Eu vou de cafona também, porque cafona é bom, né? O O eu gosto de usar, mas não é quando é estranho. Eu uso quando é tipo assim, uma coisa chata. Putz, o O, né? Aí eu uso o O. Mas quando é estranho, é cafona. É Eu pra vou no O situação, né? também. O O serve mais pra situações, né? O O é mais para situações. Tipo, putz, fulana fez aquele negócio, caramba, que o O, né? Quantas vezes por mês vocês entram no Facebook? Nada contra, mas nunca. Acho que as redes sociais vão se substituindo. Nem sei mais a senha. Acho o Facebook, inclusive, bizarro, porque tem muita gente da família adicionada, né? Já fui mais viciado na rede social. Hoje dou uma olhadinha para ver os aniversários e compartilhar lembranças das fotos dos outros anos. Eu vou na última, por quê? Pelo aniversário apenas. É só isso. Eu vou na última também, porque eu entro de vez em quando, assim, mas não é o quase nunca. Eu entro. Não por causa das lembranças, porque eu não tenho muita foto por lá, mas eu gosto de dar uma fuçadinha lá de vez em quando. Eu vou na última também. Porque, inclusive, só o Facebook pra me lembrar aniversário dos outros. Quer dizer, das pessoas especiais, assim, eu guardo na cabeça, mas de conhecido, assim. Olha, eu ainda acesso muito o Facebook é minha principal rede social, eu vejo tudo lá, eu acompanho tudo pelos grupos, tudo sobre música, sobre cinema, sobre absolutamente tudo da minha vida, o Facebook é tudo pra mim, eu amo. Mas vamos então seguindo para a quinta pergunta, né? Pós-pandemia, seus planos são, primeira opção, marcar uns drinks com os amigos, finalmente ter aulas da faculdade na sala de aula e comprar ingresso para o show de todos os artistas gringos. Estou ansioso para ver. Tá. Segunda opção. Planos simples. Abraçar quem eu amo, conseguir encontrar alguns amigos para uma cervejinha. Tá bem. E terceira opção. Mesa de plástico, litrão com os amigos. Pode ser também um rolê na casa de alguém. Com vinho e cerveja devidamente harmonizados com salgadinho de pacote. Gente, eu não preciso nem dizer para vocês qual que é a minha opção, né? É óbvio que é mesa de plástico com litrão e os amigos. Porque, gente, melhor rolê não há. Ai, tem coisa mais de São Paulo do que usar salgadinhos no pacote. Salgadinho de pacote é ruim, mas é o nosso famoso Cheetos, o Fandangos, entendeu? Fandangos, Meta Larica. É
muito bom. Mas falem aí, amigos, vocês vão marcar o quê? Cara, eu só não marcaria o primeiro. Não, o primeiro eu não marcaria porque a gente não tem mais faculdade, né? A gente tá acabando, então a gente acabou a faculdade durante a pandemia. E artistas gringos, né? Eu não tenho muito afã de assistir show de artista gringo. Então vai a última mesmo. Um Eu vinhozinho vou ou pelos um artistas salgado. gringos, então. Ah, com certeza, né? Quem fala cringe deve falar o quê? Cringe? A Não, chacota, meu pai. Jojo vai marcar o quê? Jojo não falou. Ah, a Vai lá, segunda. Eu Ju. marco a segunda, né? Porque eu tenho muita saudade do afeto. Nossa, Fofa, coisa né, mais gente? Achei, amei. fofa. Calça skinny pra você é estranha, né? Por que usar algo que não te deixa confortável? É a primeira opção. A segunda é lindíssima, nada melhor do que a peça a vácuo para compor o look. A terceira é bonita nos outros, mas eu prefiro uma peça mais larguinha. Inevitavelmente vou colocar 3. Terceira. Eu vou na 3 também, porque eu até uso, não é dizer que eu não uso skinny, não. Eu uso, mas eu não uso muito. Entendeu? Eu prefiro realmente peças mais largas, mas eu tenho a minha calçazinha skinny. Então, vamos lá para 7. Nas mensagens das redes sociais, você ri. Uso hahaha, mas sempre escapa com kkk. Não sei. Tem jeito certo de rir? Letra B. Com hahaha, dessa vez com letra minúscula. Com ironia, a gente coloca um RS. Mas bom mesmo era o do ruá, 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 ou acho, enfim. Aquele soco no teclado. Ou letra C, usando kkk rápido e verdadeiro. Todo mundo entende. Eu vou na primeira, porque eu oscilo entre o hahaha e o kkk. E acho o acho péssimo. Eu sou muito do seu time também, o Matheus. Eu, de vez em quando, eu vejo que eu estou numa esquizofrenia entre hahaha e kkk, às vezes na mesma pergunta, mesma conversa, mas eu não gosto desse soco no teclado, não. Não entendo nada. O que tá querendo falar? Não entendo. Eu vou no kkkk porque eu sou bem prática, todo mundo entende, é só uma tecla ali pra apertar e tá tudo bem. Desnecessário, Joana. Tem que ter emoção. Às vezes só um Simples. hahaha traduz a emoção. Então, eu escolho a primeira opção. Então, porque depende, tem esse hahaha pra quando é muito engraçado e esse kkk simples apenas quando Caiu? eu tenho que dizer pra pessoa que eu achei graça. Oi? Não, Não, pra mim, Michele, pelo amor de Deus, cara. pra mim ele tinha ficado mudo. Eu pensei que vocês tivessem caído, desculpa. Então é isso. Eu prefiro hahaha com letra encapsulada, quando eu acho muita graça, e o kkk menor, quando só pra dizer pra pessoa que eu tô achando aquilo dali engraçado, mas não tanto. Primeira opção. É isso, não é? É a Letra tradução da capsulada. emoção. Quando eu não Ele acho é graça, eu fino. nem rio, gente. A gente sabe, Às amiga. vezes, A gente a gente sabe. sabe que você fala legal, mas A gente às vezes sente. aquilo não é dizer que você não achou graça, mas você não achou tanta graça, entendeu? Pra quem tem cabelo comprido, o melhor mesmo é: primeiro, depende do mood, dá pra ser versátil, mudar o look, seguindo inclusive umas dicas de youtubers sem penteados mais simples. Depende do mood. Para ser versátil, mudar o look, seguindo inclusive umas dicas de youtubers sobre penteados mais simples. B, por favor, cabe aí uma jogada para o lado, deixando os fios meio desconectados. Chique. C, deixar bem dividido no meio com os fios no rosto. Virar um penteadinho sem compromisso, sabe? Eu botei primeiro, porque eu acho que cabelo é uma coisa versátil, né? Looks é tudo muito versátil. Jojo, mas vamos ser sincera. Tu fica assistindo o YouTube pra ver pentear de cabelo? Tu tem cabelo comprido. Não, amiga, mas se eu for levar assim. Porque eu gostei da resposta por causa da versatilidade, né? Mas eu acho que não é obrigado você corresponder a todas as afirmações da resposta, né? Vou ser bem realista, assim. Cabelo dividido no meio, acho horrível, fica uma cara de retardada, entendeu? Não, pra mim não fica Rara- bom, pra algumas pessoas fica. Quem é bonito fica bonito. Eu não sou, então. Eu não acho bonito, não. Acho raras as pessoas que eu vejo que Ei, cadê a guerreira? Cadê a autoestima? mas eu acho que fica feio, não é uma questão de ser bonito ou feio, não. Mas eu acho muito raro a pessoa que fica bem de cabelo dividido no meio, porque eu acho uma coisa escrota aquilo ali. Ele negocinho divididinho, assim, ridículo, parece um doido. Esse negócio depende do mood, nananã. Quando eu usava meus alisamentos, meus relaxamentos, era aquele penteado de sempre, divididinho assim de lado, jogar de lado, era muito bom. É porque hoje em dia eu uso black, né? Mas eu já fiz muito alisamento nas cabeças
já fez muito relaxamento nessa cabeça, e quando fazia era dividido, não no meio, né? De lado. Cara, eu vou colocar a primeira, mas eu não tenho cabelo, né? Vocês acabaram de ver nessa semana a minha foto, eu não tenho cabelo. Então, vou marcar primeiro porque é legal ver, eu gosto de pesquisar cabelos de homem. E tu, Soares, o que você marcou? Eu sou hipócrita, porque tá aqui, depende do mood, dá pra ser versátil, nananã, inclusive dicas de youtubers. Eu vejo as dicas e não sigo nenhumas, né? Assim, nenhuma dica. É por aí mesmo. Eu vejo tudo, mas a vontade de implementar. Mas eu acho legal essa coisa de ver youtuber e seguir as dicas. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz o que um youtuber falou, assim, de aparelho, né, de barbear. Eu tava em dúvida de qual comprar, o youtuber recomendou um. Obviamente ele tava recebendo publi. Mas aí eu vi e tal, falei, pô, vou testar esse aqui que ele tá indicando. Eu amei. Então, eu tô bem, agora eu tô sendo influenciável, né? Os influencers estão me influenciando. O que deu, gente, de vocês? O meu ficou indefinido. Se você queria saber se a gente era geração Z ou Y, deu nada. Que ótimo, deu meio lá, meio cá pra mim. Sério? Eu sou ninguém. O meu deu que eu sou millennial. O meu deu geração Z, né? Ai, Lucas Soares! Realmente. Meus ouvintes, vocês não vão contar mais com a presença do Lucas Soares, porque a gente não aceita a geração Z. Com a imagem da Maísa aqui, são os irmãos. A imagem da Maísa. O meu tá a imagem da Isa. E você, Jojo, deu millennials indefinido, como o Matheus, ou geração Z? Millennial. Ah, muito bom. A foto Aí, da Eu sou Isa. o mais novo do grupo, né? Essa é minha turma. Você vai ser banido, Lucas Soares, me desculpa. No mínimo, você tinha que dar indefinido, que nem o Matheus. Inclusive, o meio termo é uma atriz que não existe, né? É uma fotinho do Pexels ou do Free Pig, alguma coisa assim. Então, nem pra colocar uma atriz de verdade, colocaram aqui. Enfim. Mas é isso, né, gente? Chegamos ao fim. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, o @farofa_cult.pod, e segue os nossos arrobas também. Todos eles estarão na nossa descrição. Beijo grande, pessoal. Tchau, gente. Um beijo, meus amores. Se cuidem. Dá o seu adeus, geração Z, por favor. Ai, gente, adeus é muito cringe. Sejam adeus é muito cringe. Ai, meu Deus! Não diga boa noite, diga... Durmam com barulho desse, ouvintes. Adeus é muito cringe. Beijos.